Vamos lá, fazer a questão aqui, né? Está correta a forma de ambos os elementos sublinhados na frase, né? Aqui, ó. Será que nós explicará por quê? Tem o final de uma pergunta, esse aqui tá certo. A gente pode ir assim, ó, analisando, ó. A razão porque muitos se tornam pessimistas. Olha, não tá legal. Ó, a razão pois muitos se tornam pessimistas. Não combina, porque aqui não vai ter o sentido de explicar, né? Não vai ter o sentido de explicar. Então, se esse não pode, a alternativa B já está cortada, né? Porque sim, vamos ver. Eis como responderam os mais impacientes quando lhe perguntamos por que de repente. Pois lhe perguntamos, pois de repente? Não. Quando você vê esse porquê junto, você já pode ler como pois, tá entendendo? Se fazer sentido, ele já serve logo. Normalmente eu leio como pois. Eu faço assim, ó. Não sei o porquê. Acento não tem acento, porque não tem pontuação. Vamos lá. Mas não está no final de uma pergunta, né? Mas que já está errado. Não sei porquê do seu pessimismo. Aí, pois você não me explica. Isso aqui está errado. Isso aqui é para ser separado. Que é uma pergunta, né? Começo de pergunta. Então, vamos ver aqui. Esse aqui está errado, esse aqui está errado. Não sei nem porquê. Esse porquê aqui era para ser com sentido de substantivo, né? Não sei mais nem porquê. Ele passou a ver o mundo com outros olhos, dizendo que isso aconteceu porque encontraram a verdade na região. Aqui você tem o que, ó? Dizendo que isso aconteceu pois encontraram a verdade na região. Aqui tá explicando. Ele não está fazendo a pergunta. E o porquê separado é para pergunta. O pois é para explicar. Então ele não está explicando aqui. Quer dizer, ele está explicando, ele não está fazendo a pergunta. E se for explicar, é para estar junto. Então esse está errado. Esse aqui não importa. Esse aqui está errado, ele quer saber os dois. Então, por exclusão, a gente acha esse, ó. Ela não nos disse por que razão tornou-se uma otimista. Entendeu? Você vai ter aqui o quê? Uma pergunta, né? Uma pergunta indireta. Não tem o sentido de explicar, ó. Ela não nos disse. Pois razão tornou-se uma otimista? Não, não está explicando, não. Então, nós temos aqui a letra A. Assinala a opção que deve ser completada a frase com a mesma grafia da palavra em certo. Porque junto, lembra que ele significa pois, indicando explicação ou causa. A Europa já tinha uma história. Beleza. Então você vai ter que usar aqui o porquê junto em algum dos casos. Né? No começo de frase, ele pode aparecer? Não. Ele não aparece no começo de frase. Então isso aqui já elimina. Ó, não sei a razão. Quando ele falar em razão, tu já lembra do separado. Separado, sempre que vinha a palavrinha não sei o motivo por quê, não sei a razão por quê, já lembra que é o separado. É o separado sem acento. Então, esse não é. Não sei a razão por que disso. Não sei o motivo por que é o separado. Isso aqui não é o junto. Vamos lá. Não se sabe, pois essa obra se perdera. Não se sabe por que essa obra se perdera. Não parece muito, né? Não parece sentir depois, não. Não se sabe por que essa obra se perdera. Parece até uma pergunta meio indireta, né? Então essa já não é. A igreja utilizou os órgãos.
Pronto, é uma frase completa. Você vê, ó. A igreja utilizou os órgãos. A frase completa. Pois tinha interesse em arregimentar fiéis. Aqui cabe o pois perfeitamente. Então, nós estamos na C por enquanto. Você consegue ver, ó, por exemplo, essa primeira frase aqui, ó. Não se sabe. Não se sabe não é uma frase completa. Então, você não consegue encaixar o porquê com o sentido de pois, né? Não se sabe. Não é uma frase completa. Diferente dessa, ó, a igreja utilizou os órgãos. Você sabe dizer realmente o que aconteceu. Que a igreja utilizou, temos aqui um verbo, os órgãos. Um sujeito, um verbo e um objeto direto. Aí você vai ter aqui algo para ligar. Tinha o verbo ter, ó, outra oração. Vai ligar duas orações. Pois, né? Vamos ver aqui o outro. Não sabemos ainda o porquê dessas obras ter sido descartadas. Ó, por exemplo, não sabemos muito ó. Tá vendo? A frase não está completa. Não tem sentido depois. E esse ó, você sabe que já é o junto com acento, que significa substantivo. Isso aqui é a parte que vai substantivar o porquê. Não sabemos ainda o porquê. Entendeu? E se você ler, ó, não sabemos ainda ó, tá vendo? Ó, não tem uma oração fechada. É diferente dessa. Ó. A igreja utilizou os órgãos. Você tem uma oração fechada. E quando você tem essa oração fechada, você pode usar esse porquê junto, porque ele vai se referir a pois, né? E o pois vai servir para ligar essas duas orações. Aqui você não tem uma oração fechada, fechadinha. Então aqui nós estamos na letra C. Vou marcar aqui. Isso. Pois é, pessoal. A gente vai ficar só com essas questões aqui. E depois eu vou trazer outras explicações. Valeu, obrigado.